Você acha que controla seus desejos. Mas e se eu te dissesse que existe uma força invisível, moldada há milhares de anos, influenciando cada escolha que você faz no amor? E pior, essa mesma força pode ser a raiz da fidelidade e da traição. Antes de julgar o comportamento humano, você precisa entender uma coisa desconfortável. Talvez a gente nunca tenha sido feito para amar do jeito que acredita. Na vasta árvore da vida, cada espécie adota uma estratégia de sobrevivência e reprodução. O salmão atravessa oceanos e morre logo após desovar. O louva-a-Deus fêmea devora o macho em um banquete nupcial macabro. O leão domina um harém pela força bruta, eliminando os descendentes do rival. Para a biologia clássica, o sexo é uma transação fria de custo e benefício. Mas, se um alienígena observasse a humanidade lá do alto, ele ficaria profundamente confuso. Por que gastamos décadas investindo em um único relacionamento? Por que o sexo ocupa tanto espaço na nossa mente, cultura e arte, mesmo quando não temos a menor intenção de ter filhos? E, paradoxalmente, por que uma espécie que valoriza tanto a fidelidade e o amor romântico é constantemente assombrada pelo fantasma da traição? A resposta não está em um erro de caráter ou em um desvio moral moderno, mas em uma estratégia evolutiva brilhante e extremamente caótica. Hoje, vamos mergulhar fundo na biologia da intimidade para entender por que o ser humano transformou o sexo em algo que vai muito além da perpetuação da espécie. E é exatamente aqui que a biologia começa a revelar algo ainda mais perturbador. Tudo isso parece filosófico, até você perceber que a origem disso é um erro biológico brutal. Tudo começa com uma encruzilhada evolutiva, o tamanho da nossa cabeça. Conforme nossos ancestrais evoluíram para ter cérebros maiores e caminhar sobre duas pernas, surgiu um problema biológico crítico. A pelve humana estreitou para permitir a bipedistação, mas o crânio dos bebês não parava de crescer. O resultado? O bebê humano nasce antes da hora. Ele é, sem dúvida, o primata mais indefeso da natureza. Enquanto um bezerro se levanta e corre minutos após o nascimento, um bebê humano morreria em poucas horas sem cuidados intensivos. Essa vulnerabilidade extrema criou uma pressão evolutiva sem precedentes, a necessidade absoluta de investimento parental de longo prazo. Para que nossos ancestrais sobrevivessem, não bastava o pai lançar o gene e partir para a próxima fêmea. Era preciso que ele ficasse. O sexo, então, sofreu uma mutação funcional fascinante. Ele deixou de ser um evento puramente reprodutivo para se tornar um mecanismo de reforço de vínculo, a chamada cola do casal. Evoluímos o prazer intenso e a receptividade contínua, o fato de fazermos sexo fora do período fértil, para manter o casal unido pela química. O orgasmo, a ocitocina e a vasopressina tornaram-se o contrato biológico invisível que garantia que aquele pai ajudaria na proteção e alimentação daquela criança frágil por anos. Sem o sexo como vínculo emocional, o cérebro humano nunca teria tido tempo ou recursos para crescer. Mas mesmo com todo esse sistema de conexão, algo dentro de nós nunca ficou totalmente satisfeito. E é aqui que a maior mentira sobre a natureza humana começa a cair. Muitas vezes ouvimos que o ser humano é naturalmente feito para ter apenas um parceiro. Mas o que o nosso hardware biológico diz sobre isso? Biólogos olham para o chamado dimorfismo sexual, a diferença física entre machos e fêmeas, para prever o comportamento de uma espécie. Em espécies estritamente poligâmicas, como os gorilas, o macho é o dobro do tamanho da fêmea, pois precisa lutar fisicamente por um harém. Já em espécies estritamente monogâmicas, como os pássaros gibões, machos e fêmeas são visualmente idênticos. E onde estamos nós? Exatamente no meio do caminho. O homem humano é, em média, apenas 15% maior que a mulher. Isso sugere que nossa história evolutiva não é de monogamia pura, mas de uma estratégia de acasalamento plural. Carregamos um sistema ambíguo, buscamos a segurança da monogamia para criar os filhos, mas mantemos um sistema de alerta constante para a variabilidade genética. Para entender essa dualidade, olhe para nossos primos próximos. Os chimpanzés vivem em sociedades de disputa e poder. Já os bonobos resolveram os conflitos através do sexo social e livre. Nós, humanos, somos uma mistura complexa de ambos. O desejo pela novidade, o que a ciência chama de efeito Coolidge, é o cérebro ancestral tentando garantir diversidade genética, uma memória de tempos em que a variedade aumentava as chances de sobrevivência da linhagem contra doenças e parasitas. E se essa dualidade já estava dentro de nós desde o início, então a próxima pergunta é inevitável. Se tudo isso é tão bem estruturado, então por que algo dá tão errado? Se o sexo é o vínculo, por que a traição existe? Biologicamente, ela é um subproduto de um conflito de interesses genéticos milenar. Aqui entra o papel da dopamina, o neurotransmissor da busca e da recompensa. O cérebro humano é viciado em novidade. Quando conhecemos alguém novo, o cérebro recebe uma descarga química equivalente a uma droga poderosa. O problema é a habituação.
Enquanto a ocitocina constrói o castelo da segurança e do conforto, a dopamina lá no fundo do cérebro ancestral fica sussurrando: e se houvesse algo novo ali fora? Para o cérebro ancestral masculino, a traição da parceira era o maior desastre biológico possível, o risco de investir décadas de recursos na prole de outro homem. Isso gerou o ciúme proprietário, uma resposta agressiva de proteção. Para o cérebro ancestral feminino, o risco era o abandono. Se o parceiro se vinculasse emocionalmente a outra, os recursos para seus filhos seriam divididos ou cortados, ameaçando a sobrevivência. A dor da traição, portanto, não é apenas uma construção cultural. Ela é uma resposta de sobrevivência visceral. É o sistema de alarme do seu DNA gritando que seu futuro biológico está em perigo. Estamos presos em um cabo de guerra eterno entre a ocitocina, que quer o porto seguro, e a dopamina, que quer a adrenalina do proibido. Mas se tudo isso está no nosso DNA, então ainda existe alguma forma de controle? É aqui que o ser humano se separa completamente do resto da natureza. Mas reduzir o ser humano apenas a genes e hormônios é um erro científico grave. Nós somos a única espécie conhecida que consegue sobrepor a moral à biologia. Enquanto um chimpanzé não sente remorso por seguir seus instintos, o ser humano desenvolveu o córtex pré-frontal, a sede da nossa consciência e do planejamento futuro. Criamos conceitos como promessa, honra e amor romântico como ferramentas sociais para estabilizar nossa biologia caótica. Nós transformamos nossos instintos em símbolos. A traição dói hoje não porque tememos morrer de fome na savana, mas porque ela estilhaça a imagem que construímos de nós mesmos. O ser humano é o único animal capaz de decidir ir contra um impulso biológico em nome de um valor abstrato. Isso é o que define nossa humanidade, a capacidade de dizer não ao DNA. E é exatamente essa capacidade que define o que você vai fazer com tudo que viu até aqui. Agora que você entende o jogo, a responsabilidade muda completamente. Entender nossa biologia não serve para justificar o erro, mas para nos dar autoconhecimento. Somos máquinas biológicas de 200 mil anos tentando navegar em um mundo moderno de redes sociais, aplicativos de namoro e contratos éticos complexos. Hoje, a fidelidade é uma das maiores conquistas da inteligência humana. O desejo pode até ser biológico e involuntário, mas a lealdade é uma escolha consciente e diária. O sexo sempre será nossa linguagem mais íntima de conexão, e ao mesmo tempo, o campo de batalha das nossas maiores contradições. Se essa viagem pela biologia comportamental trouxe uma nova perspectiva para você, considere compartilhar este vídeo. Conhecimento é a melhor ferramenta para lidarmos com nossos próprios instintos. Pergunta do dia: você acredita que a tecnologia moderna está tornando a monogamia mais difícil, ou estamos finalmente aprendendo a equilibrar nossos instintos com a razão? Deixe sua teoria nos comentários. Vamos debater com ciência e respeito. Até a próxima! No fim, a pergunta nunca foi sobre biologia. Sempre foi sobre escolha.